E se eu te dissesse que a realidade está constantemente tentando falar com você, mas você foi treinado para ignorá-la? Todos os dias, mensagens sutis são colocadas no seu caminho, momentos precisos demais para serem acidentais. A música, que toca exatamente quando você pensa em alguém. O número que te segue por toda parte. O estranho que você encontra por acaso e que tem exatamente a resposta que você estava procurando. Você os descartou como coincidências, mas lá no fundo, você sempre sentiu que havia algo a mais. E você está certo. Sincronicidades não são acidentes. Elas são mensagens, padrões embutidos na própria realidade, te empurrando em direção a algo maior. Civilizações antigas sabiam disso. Místicos e filósofos estudaram isso. Mas a sociedade moderna chama de sorte, acaso, aleatoriedade. Porque o sistema não quer que você perceba a verdade. Esses momentos são provas de que o universo não é o que te disseram que é. Neste vídeo, vamos puxar a cortina e revelar o que as sincronicidades realmente são, por que elas acontecem e como você pode usá-las para transformar sua vida. Desde o momento em que você nasceu, foi condicionado a acreditar em um mundo de lógica, estrutura e previsibilidade. Tudo precisava ter uma explicação racional. E qualquer coisa que não se encaixasse nesse modelo era descartada como coincidência ou imaginação. Mas e se esse condicionamento não fosse apenas um acidente? E se ele tivesse sido criado para te manter cego às forças mais profundas em ação? Pense na sua infância. Quando criança, você estava naturalmente sintonizado com padrões, energia e intuição. Você percebia como certos eventos se encaixavam perfeitamente. Como você sentia quando algo estava prestes a acontecer. Como você instintivamente sabia quando alguém estava pensando em você. Mas o que acontecia quando você compartilhava essas experiências? Diziam que era só sua imaginação. Você foi ensinado a ignorar esses sentimentos, a confiar apenas no que podia ser medido, provado e categorizado. O sistema te ensinou que o mundo era puramente físico. Uma máquina sem mistério, sem inteligência superior. Apenas uma série de eventos aleatórios e não relacionados. E assim, lenta mas seguramente, você parou de prestar atenção. A educação teve um papel enorme nessa supressão. As escolas não te ensinaram a ouvir sua intuição, reconhecer sincronicidades ou compreender energia. Elas te ensinaram a memorizar fatos, seguir regras e obedecer autoridades. Criatividade, imaginação e pensamento abstrato foram sistematicamente deixados de lado em favor da razão lógica e dados concretos. Se você não podia ver, pesar ou medir, então não era real. E questionar esse modelo era desencorajado. Todo o sistema é construído com a ideia de que você deve confiar apenas em autoridades externas, nunca no seu próprio saber interior. A ciência se tornou a guardiã definitiva da verdade. Não a ciência real, a que explora o desconhecido, mas a versão rígida e materialista dominante que diz que tudo é aleatório, sem sentido e explicável pelo acaso. Nesse modelo, sincronicidades não passam de vieses cognitivos. Seu cérebro, te pregando peças. Você vê o número 11.11 no relógio repetidamente? Isso é só viés de confirmação. Você conhece a pessoa perfeita no momento exato? Apenas sorte. Tudo é desprovido de significado mais profundo, te deixando desconectado das forças que te guiam. Mas aqui está o que eles não te contam. Algumas das maiores mentes da história, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, todas reconheceram que a realidade não é tão aleatória quanto nos fizeram acreditar. Eles entenderam que sincronicidades, padrões e conexões ocultas eram pistas de uma verdade maior. E mesmo assim, a sociedade ridiculariza quem leva essas experiências a sério. Fale sobre sincronicidades abertamente e você será rotulado de supersticioso, irracional ou até delirante. As pessoas que abraçam esses sinais são colocadas de lado como lunáticos espirituais, enquanto aqueles que se conformam com a visão de mundo materialista são elogiados como lógicos, inteligentes e racionais. Isso não é um acidente, é condicionamento social. Se você quer controlar uma população, o primeiro passo é garantir que elas nunca descubram seu próprio poder. Porque no momento em que você começa a prestar atenção às sincronicidades, você começa a perceber algo profundo. Você está conectado a algo muito maior do que você mesmo. Algumas verdades são profundas demais para o YouTube e eu não posso compartilhar tudo aqui. Por isso, criei a Insights Academy, onde exploramos a história completa, por trás das forças ocultas da realidade. Se você se inscrever hoje, receberá uma cópia em e-book do Kybalion, um dos textos mais poderosos sobre as leis universais.
Acesse o link na descrição e insira seu e-mail antes que acabe. A verdadeira razão pela qual não querem que você perceba as sincronicidades é porque elas revelam uma rachadura na ilusão. Elas mostram que a realidade não é apenas uma máquina, fria e indiferente. É uma teia interconectada que responde aos seus pensamentos, emoções e energia. Uma vez que você começa a ver os padrões, não consegue mais desver. E é aí que o verdadeiro despertar começa. Porque a próxima pergunta é: se sincronicidades não são aleatórias, então o que são? De onde vêm? E por que parecem aumentar quanto mais você se torna consciente delas? Vamos mais fundo. Em algum momento da sua vida você teve uma experiência tão precisa, tão perfeitamente cronometrada, que parecia impossível ser aleatória. Você pensa em alguém com quem não fala há anos, e essa pessoa te liga. Você abre um livro em uma página aleatória, e as palavras à sua frente respondem exatamente à pergunta que estava na sua mente. Você nota uma sequência de números se repetindo: 111, 222, 333, aparecendo por toda parte, como se a realidade estivesse deixando pistas no seu caminho. Esses não são acidentes, são mensagens. E quanto mais você começa a prestar atenção, mais elas aparecem. Mas aqui está o verdadeiro segredo. Sincronicidades não são apenas coincidências. Elas são sinais deliberados de uma inteligência mais profunda. Uma força que vem silenciosamente te guiando por toda a sua vida. O universo não é um conjunto de eventos aleatórios e desconectados. É um campo interconectado de energia e consciência. Cada pensamento que você tem, cada intenção que você estabelece, cada emoção que você sente, envia uma frequência, como um sinal de rádio. E as sincronicidades são a forma do universo responder. Elas são a ponte entre o visível e o invisível, o físico e o metafísico, o consciente e o subconsciente. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, cunhou o termo sincronicidade, após testemunhar inúmeros exemplos de eventos se alinhando de formas que desafiavam a lógica. Ele acreditava que essas coincidências significativas não eram aleatórias, mas expressões de uma ordem oculta da realidade, um conceito que tradições espirituais antigas já compreendiam há séculos. Filosofias orientais chamam isso de karma. Místicos se referem como tempo divino. Físicos quânticos o descrevem como não localidade. A ideia de que tudo no universo está fundamentalmente conectado além do espaço e do tempo, mas a ciência convencional evita esse tema, descartando-o como mera ilusão, apesar das evidências. Em contrário, pense nisso. O universo inteiro é construído sobre padrões e estruturas interconectadas. A natureza segue a geometria fractal. Órbitas planetárias se alinham em proporções matematicamente perfeitas. Seu DNA é codificado com sequências repetitivas. Tudo na existência opera por padrões, ciclos e relações. Então, por que a experiência humana seria diferente? Por que seus pensamentos, emoções e decisões não seguiriam uma estrutura subjacente? A resposta é: elas seguem. E as sincronicidades são a prova desse design oculto. Elas são as falhas na Matrix, os momentos em que a ordem subjacente do universo se revela. E uma vez que você começa a enxergá-las, começa a perceber que a realidade é muito mais maleável do que te ensinaram. Mas se sincronicidades são mensagens, então a pergunta é: quem ou o que está enviando essas mensagens? Alguns acreditam que as sincronicidades vêm de uma versão mais elevada de si mesmo, te guiando pelo caminho certo. Outros creem que são sinais do inconsciente coletivo, o vasto reservatório compartilhado de pensamentos e experiências humanas, que Jung descreveu. Alguns até acreditam que são pistas vindas de uma inteligência externa, seja o universo, Deus, fonte, energia, ou até uma simulação tentando se comunicar com seus participantes. Seja qual for sua origem, uma coisa é certa: sincronicidades não são sem sentido. Elas são convites para você despertar, prestar atenção e mudar seu estado de consciência, do piloto automático para a criação consciente. Porque no momento em que você começa a reconhecê-las, a ilusão da aleatoriedade começa a desmoronar. E isso leva à próxima pergunta. Se sincronicidades não são aleatórias, como exatamente elas funcionam? O que está acontecendo por trás das cortinas para causar esses alinhamentos perfeitos? E mais importante, como você pode usá-las para transformar sua vida? A resposta está em entender os mecanismos ocultos por trás da própria realidade. Vamos mais fundo. Padrões e mensagens. Você está sintonizando sua consciência com a ordem oculta do universo, muito parecido com ajustar o dial de um rádio para a frequência certa.
E aqui é onde fica ainda mais interessante. Seu subconsciente desempenha um papel enorme na geração de sincronicidades. Enquanto sua mente consciente está focada nas tarefas diárias, seu subconsciente está constantemente processando conexões mais profundas, ligando informações e captando padrões. Quando você define uma intenção, seja conscientemente ou inconscientemente, sua mente subconsciente começa a alinhar eventos de maneiras que o conduzem a esse resultado. É por isso que pessoas que acreditam fortemente em sincronicidades as vivenciam com mais frequência. Seu subconsciente está ativamente participando do alinhamento da realidade. Céticos dirão que tudo isso é apenas atenção seletiva, que sincronicidades não passam de eventos aleatórios que seu cérebro escolhe notar. Mas, se fosse o caso, por que esses eventos frequentemente carregam significados profundos e pessoais? Por que se alinham perfeitamente com seus pensamentos, emoções e experiências internas no momento exato? E por que têm a capacidade impressionante de guiar as pessoas rumo a decisões que mudam suas vidas? Porque sincronicidades não são coincidências. Elas são uma forma de comunicação entre sua mente consciente, subconsciente e a inteligência mais profunda que governa a realidade. A chave é saber como trabalhar com elas, em vez de contra elas. Porque quando você começa a se alinhar intencionalmente com as sincronicidades, elas não apenas aparecem com mais frequência, elas se tornam uma ferramenta de transformação. E isso nos leva a uma revelação ainda maior. Por que algumas pessoas experimentam sincronicidades constantemente, enquanto outras quase nunca? O que separa aqueles que vivem em alinhamento perfeito daqueles que permanecem desconectados? A resposta pode te surpreender. Vamos mais fundo. Se as sincronicidades estão acontecendo o tempo todo, por que algumas pessoas as experimentam constantemente, enquanto outras mal percebem? Por que certos indivíduos parecem ser guiados com facilidade pelos padrões ocultos da vida, enquanto outros se sentem perdidos na aleatoriedade? A resposta é simples: consciência, alinhamento e crença. A maioria das pessoas vive toda a vida em um estado de desconexão, presa a uma mentalidade de lógica, dúvida e materialismo rígido. São condicionadas a acreditar que a vida é puramente mecânica, que as coisas acontecem por causa e efeito, que a sorte é aleatória e que o universo é indiferente. Esse sistema de crenças atua como uma barreira mental que impede as sincronicidades de aparecerem em suas vidas. Mesmo quando coincidências significativas acontecem, elas as ignoram, recusando-se a reconhecer os padrões mais profundos em ação. Pense assim. Imagine que você está em um quarto completamente escuro, cheio de ondas de rádio. Centenas de estações estão tocando ao mesmo tempo, mas se você não tiver um rádio sintonizado na frequência certa, não ouvirá nada. O mesmo se aplica às sincronicidades. Se sua mente não estiver sintonizada com a frequência do alinhamento, você nunca notará os sinais que a realidade está constantemente enviando. Agora, compare isso com pessoas que vivem em sintonia com as sincronicidades. Esses indivíduos não são especiais. Eles apenas treinaram suas mentes para serem receptivas aos sinais ao seu redor. Eles não descartam alinhamentos estranhos como mera coincidência. Em vez disso, prestam atenção, confiam em sua intuição e seguem os padrões. E aqui está a parte fascinante. Quanto mais você reconhece as sincronicidades, mais elas acontecem. Isso se deve a dois fatores principais: a mente subconsciente e a lei da vibração. Sua mente subconsciente está constantemente absorvendo informações além do que sua mente consciente percebe. Ela capta padrões sutis, conexões ocultas e oportunidades invisíveis. Quando você foca nas sincronicidades, está treinando seu subconsciente para buscar mais delas. É como programar um motor de busca. Uma vez que você diz à sua mente que as sincronicidades são importantes, ela começa a filtrar a realidade de forma a trazê-las à sua atenção com mais frequência. Essa é a conexão subconsciente. É por isso que algumas pessoas parecem ter uma sorte impressionante. Elas estão inconscientemente direcionando sua realidade, alinhando-se com oportunidades e percebendo sinais que outros ignoram. Seus subconscientes estão programados para a sincronicidade, passando agora para a lei da vibração. Tudo no universo opera em frequência, incluindo seus pensamentos e emoções. Quando você está em um estado vibracional baixo, cheio de medo, dúvida ou negatividade, sua energia se contrai e sua percepção diminui. Isso torna mais difícil reconhecer sincronicidades, pois sua percepção está travada no modo de sobrevivência, focada em preocupações imediatas em vez do panorama maior. Por outro lado,
Quando você eleva sua vibração através da gratidão, atenção plena, curiosidade e intenção, você se alinha mais com o fluxo do universo. Sua energia se expande e você começa a atrair sincronicidades, pois sua consciência agora está operando em uma frequência que permite que elas se manifestem. É por isso que pessoas que meditam, praticam atenção plena ou se envolvem em introspecção profunda frequentemente relatam um grande aumento nas sincronicidades. Elas limparam o ruído mental e ajustaram sua consciência à ordem oculta da realidade. Mas há um elemento crucial: confiança. Pessoas que vivenciam sincronicidades frequentes são aquelas que confiam no processo. Elas não questionam se um sinal é real ou não. Elas o seguem. Elas agem conforme os sinais e, ao fazerem isso, reforçam o padrão. Quando você reconhece, confia e age de acordo com as sincronicidades, elas se multiplicam. E aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas vivenciam sincronicidades, mas não agem. Veem os sinais, mas hesitam, duvidam ou os ignoram completamente. Isso enfraquece a conexão e faz com que as sincronicidades desapareçam, porque sincronicidades não são apenas mensagens, são oportunidades de alinhamento. O universo está te mostrando uma porta, mas cabe a você atravessá-la. Então agora a verdadeira pergunta é: como você fortalece essa conexão? Como você reconhece, interpreta e age com base nas sincronicidades de maneira que elas se tornem uma força guia? Em sua vida, a resposta está em aprender a decifrar os sinais. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Vamos mais fundo.